Olá, eu sou a vereadora Daiane Mello e estamos aqui para mais um episódio do podcast Informação é Poder. E eu sou Daiane Fogaça, advogada e parceira da vereadora. Hoje o episódio vai ser sobre o projeto recém-aprovado na Câmara de Vereadores, Uniforme Patrocinado. Vamos falar de educação e responsabilidade social. Então, vamos falar do nosso projeto de lei Uniforme Patrocinado. Nosso projeto, né, doutora Daiane, porque ele foi construído a muitas mãos, junto com a tua, com a do César, no nosso gabinete, para falar sobre uma questão muito importante e que impacta diretamente a vida das pessoas que têm crianças e adolescentes na rede municipal em Caxias do Sul. Questão do uniforme escolar patrocinado. Explica para o pessoal, nos ajuda a explicar e exemplificar para o pessoal o que seria esse uniforme patrocinado. Primeiro, é importante sempre ressaltar o papel que o vereador tem, que é procurar sempre ouvir a população e entender e apresentar projetos que tenham viabilidade de serem aprovados, de ocorrer a efetivação dessa legislação e que tragam benefícios para a comunidade. E esse projeto foi um projeto discutido muito se poderia ser encaminhado ou não, mas se levou em consideração outros municípios que já tinham a aprovação, no sentido que a população seria beneficiada com esse projeto efetivamente. Afinal de contas, nós temos muitas crianças no nosso município hoje, muitas escolas municipais e estaduais. E nós tentamos pensar no que poderíamos fazer a nível municipal, já que nós tivemos uma previsão dentro do estado. Isso mesmo. A gente sabe que ocorreu os impasses, alguns uniformes não chegaram como deveria para algumas crianças na época que a gente iniciou a discussão sobre a proposta no município, mas também a gente pensou em assistir as crianças que estão dentro do município. Porque o uniforme, quando a gente fala de ter um uniforme ou a obrigatoriedade dele dentro de uma escola, isso impacta efetivamente no orçamento da família. E nem todas as famílias têm realidades que consigam alcançar o custeio desse uniforme. Isso porque mesmo. existe o uniforme quando eu inicio na escola e existe uma manutenção dele no decorrer dos anos. Porque quando a gente está falando do ensino fundamental, é aquela criança que passa a acessar a pré-escola aos 4 anos, que hoje é isso, acesso ao ensino regular aos 4 anos, essa criança vai crescendo de uma forma muito rápida e esse pai precisa ali, no decorrer do ano, comprar outras calças, outras blusas, casacos, e isso representa um custo. Então, o projeto se iniciou no pensamento de poder ajudar a população a minimizar o seu orçamento. Isso mesmo, pensando em ajudar as pessoas, porque já tem outros gastos, né? A pessoa já tem a questão dos materiais escolares, muitas vezes tem que custear um tanto da passagem de ônibus, tem, né, o mercado que já consome muito das famílias, então a gente pensou na questão da economia. E também a questão de fazer a roda girar, como a gente diz, né? Também valorizar a economia local, seja através de comércio, indústria, serviços, né, da nossa cidade, que possam estar inserindo, né, suas marcas dentro da escola, com a questão, claro, regulamentada pelo município, pensando na questão da economia local, mas também para as crianças a garantia de ter uniforme, né, a garantia de todos os anos ter uniforme e não ser esporádico, assim como foi feito em Caxias por um período ali, 1 ano, até chegar todo o uniforme, já não teve mais o restante da distribuição. Então, é garantir isso, também seria essa parceria público-privada, né? Isso. E também acabamos analisando se o projeto teria algum impacto financeiro a nível municipal. Se a gente tivesse um impacto orçamentário, Não poderia. Nós estaríamos barrados nesse sentido. Então, por que o projeto foi aprovado tão rápido? Porque foi protocolado no início do ano e nós ainda nem encerramos o ano e ele já está aprovado. Claro que a gente passa agora para uma outra fase, mas isso aconteceu de uma forma rápida porque não tem um impacto no orçamento. Qual é a proposta? Que as crianças que frequentam a escola de educação municipal do ensino fundamental tenham acesso ao uniforme fornecido pelo município. Mas esse uniforme vai ser patrocinado por empresas.
empresas que vão poder colocar o seu logo neste uniforme. Claro, dentro de critérios que será estabelecido, do tamanho, não se utilizando de empresas que vendem produtos, né? Por exemplo, álcool, bebidas alcoólicas, cigarro, tudo isso vai ser avaliado, existirá um decreto dentro do município onde vai se regulamentar como vai se proceder na utilização desse espaço. Afinal de contas, o uniforme ele é confeccionado e as empresas vão se utilizar de determinado espaço para conferir ali a sua marca, ou seja, o setor privado também vai auxiliar toda a população nesse aspecto. Isso mesmo. E o que a gente trouxe, até mesmo em defesa da questão do projeto, né, doutora Daiane, é a questão de pertencimento, né, daquelas escolas. Ao invés de a gente ter um uniforme, né, para toda a rede municipal, a gente tem uniformes para as escolas conforme, né, os seus patrocinadores. E traz uma questão de pertencimento à escola e também de segurança, né? Porque a gente sempre fala que a criança uniformizada, muitas vezes eu na minha época da questão de escola, a gente não gostava de usar uniforme assim, mas era uma coisa que os professores já traziam para nós. Ao ver uma criança com uniforme, sabe que ela é daquela determinada escola, sabe que ela não vai estar na esquina, ela não pode estar do outro lado da rua, ela tem que estar no ambiente escolar. E a questão de pertencimento é uma briga que a gente tem para que as pessoas se adonem realmente daquele ambiente, né? Assim como a gente tem outros projetos, adote um canteiro, que é para quê? Para aquele empresário cuidar daquele canteiro, não virar a questão do lixo. A gente sabe que o poder público também não tem braço para abraçar tudo isso, né? Tem um projeto também, adote uma escola, né? Tem reparos para se fazer, dá para fazer com uma empresa parceira e automaticamente a questão do uniforme, ela é muito importante porque ela vai poder fazer a propaganda daquela empresa, né? Um determinado logo, né? Com as determinadas medidas feitas pela prefeitura através da Secretaria da Educação, mas vai ter a logomarca daquela empresa, também é uma questão de marketing, né? E agora sim, doutora Dani, a gente tendo o aval da Câmara de Vereadores, né, esse projeto sendo aprovado, a gente tem uma tramitação agora no governo municipal, que a gente espera que seja célere, né, porque a gente já tem uma questão de redução de custos para o poder público, a gente não tem impacto financeiro como tu trouxe, né, o município não precisa abarcar recursos para isso, já que diz sempre que o cobertor é curto, não tem recurso, enfim, para fornecer para todas as 82 escolas, né, de uma rede de mais de 40 mil alunos. Então, a gente tem o projeto aprovado, mas não é amanhã que se tem uma empresa já patrocinando os uniformes, correto? Correto. Por quê? Nós não temos o curso orçamentário, que é fazer a compra desses uniformes, mas temos uma burocracia. Vai passar por alguns setores, e principalmente o setor jurídico, para fazer esse decreto, regulamentar, criar critérios, tamanhos, quais empresas podem participar, terá critérios de participação. Os empresários, a partir de hoje, vão ficar atentos, porque ocorrerá divulgações por parte do município nesse sentido, né? Mas esse ano a gente sabe, esse ano tem final de ano, festas, então esse ano muito provável que isso não vai se desenrolar dentro do município, mas no início do próximo ano sim, isso vai ser cobrado até pela própria vereadora, pelo gabinete que vai estar em cima, entendendo quando isso vai se desenrolar, para que todos os empresários possam participar, quem tiver interesse, preencher os critérios, porque existem critérios definidos das empresas que podem participar, para que isso ocorra efetivamente. Então, o ano de 2026 vai ser o desenho disso tudo, de como vai funcionar, e talvez os uniformes cheguem na mão dessas crianças no ano de 2027. Na verdade, a gente agora passou pela Câmara, a gente tem a sanção do prefeito, né? O prefeito, né, sanciona o projeto, a gente espera, né? Está com uma expectativa boa que seja sancionado, até mesmo porque é uma parceria, né, público-privada, onde o município não tem que arcar com os custos, mas precisa arcar sim com a organização disso. Vai ter que montar uma comissão, lá, junto com a Secretaria de Gestão, juntamente com a Secretaria de Educação, para definir a questão dos critérios e de como é que vai funcionar
funcionar isso. A gente espera que o mais rápido possível, mas a partir dali ele também vai ter que fazer essa captação de empresas, né, interessadas em fazer esse movimento, né, de patrocinar os uniformes públicos para a rede municipal. Então, só para deixar claro para as pessoas que nos acompanham, que mesmo que a lei seja aprovada, ela não é do dia para a noite que, né, que vai funcionar. Enfim, a gente teve até mesmo os uniformes, como a doutora Dani falou, da rede estadual, que começaram a ser distribuídos no início do ano e agora estão finalizando a entrega. Tem gente que vai dizer, é final do ano, mas pela questão de logística, do Estado, de produção e até mesmo a burocracia que existe muitas vezes, acaba demorando e empurrando isso. Então agora a gente, claro, que vai cobrar, né? A gente tem esse papel também de fiscalizar a legislação, ver se está acontecendo realmente, mas a gente tem todo um trâmite burocrático dentro da prefeitura agora. Chegando mais ao final de um podcast, Informação é Poder, e parabenizar hoje a vereadora pelo projeto aprovado na Câmara de Vereadores, um projeto importante, significa dar dignidade para as nossas crianças, valorizar a educação, uniformizar eles, minimizar os custos do PAI mensal. A carga tributária está muito alta no Brasil. Hoje está muito difícil a sobrevivência das famílias que possuem filhos em escola. Existe um custo não só de uniforme, material, calçado, muitas variáveis que tem durante o ano. Então esse projeto é uma solução inteligente para um problema que os pais sofrem todo ano. Então os meus parabéns, vereadora, por esse projeto. Isso mesmo, chegamos ao final de mais um programa, né, de mais um episódio do nosso podcast, falando sobre a questão do uniforme patrocinado e essa possibilidade, né, de fazer uma parceria público-privada para diminuir os custos da família e também não abarcar tudo no município, porque ele também não tem recursos para fazer tudo que seria interessante e que é muito importante. Mas ao mesmo tempo que ele não vai investir em uniformes, que seja investido em melhoria nas escolas e mais qualidade de ensino para os nossos alunos da rede municipal. A educação se faz com união. Então, por isso, o protocolo desse projeto e a aprovação. Agora, vamos acompanhar os trâmites para que ele se torne realidade em Caxias do Sul, assim como já é em São Sebastião do Caí, Arroio do Sal e tantas outras cidades pelo nosso país. Continue nos acompanhando.